E aí, meu povo? Olha que sintonia é essa? A gente já começa assim, começa bem, né? Não é gostoso? É isso. Aliás, falando gostoso, tá uma delícia, hein, Allen? Tô delícia, minha tia. Você também tá linda. Vai, começa o programa. E você aí, tá tudo bem? E simbora então, porque hoje temos o quê? Mais um episódio sobre tudo que rola no mundo da publicidade, do marketing e, claro, da criatividade. Ave Maria. Tudo isso vocês encontram aqui, ó, no nosso REC, no Multishow e no Globoplay. Agora eu quero saber, Bruna Calmon, o que é que vai rolar de bom no programa de hoje. Menino, Só tem coisa também boa, não sei né? não, tô curiosa. Bora ver? Dá o REC. No programa de hoje, você confere um papo com Juliana Rochelle, do Nubank. Conversamos com a galera do Digital Favela para falar sobre a criatividade que vem das periferias. Encontramos com Bruno Regalo e Mônica Gelbeck para falar sobre a importância do design no trabalho da D+D. E falamos sobre o atual momento da Droga 5 São Paulo. O Nubank é uma fintech 100% brasileira que criou produtos inovadores e que viraram referência em serviços bancários. E Bruna Calmon bateu um papo com Juliana Rochelle, que é a VP de Marketing Growth da marca, para saber, entre outras coisas, sobre o crescimento e o posicionamento dessa gigante. Dá uma olhada comigo. E é com muita alegria que eu tô aqui do lado dela, da nossa CMO do Nubank, Juliana Rochelle. Querida, que alegria estar aqui Prazer, com você. Muito bom. Eu acho que toda vez que a gente vê uma mulher, né, acessando lugares que até bem pouco tempo eram ocupados por homens, majoritariamente por homens, a gente sente que é como se, de alguma maneira, você abrisse portas, você abrisse a estrada para que outras mulheres acessassem, possam acessar esse lugar também, né, Ju? Sem dúvida. E é importante a gente ter essa consciência, né, desse privilégio que a gente tem de estar nessas posições e fazer ainda muito mais para que outras também possam estar. E é muito legal que a Juliana, ela tem um currículo, né, muito extenso. Você já passou por grandes marcas. Você é um grande nome nesse universo do marketing. O que toda a sua trajetória te transformou para você chegar até aqui? Que tipo de líder essa trajetória fez com que você virasse? Acho que tem dois aspectos bem importantes, né? O primeiro é a humildade, né? Acho que a gente precisa, por mais que a gente tenha, a gente só está, a gente não é. Eu sigo sendo a Juliana, né? Eu estou hoje CMO do Nubank, como eu estive em outras posições, e essa humildade ela vem com vários subtextos, né? A humildade te leva sempre a estar aberto a aprender, a sempre entender que você não é dono de verdade nenhuma, que você não é seu cargo, que você está cada vez mais a serviço de ser útil a uma empresa e útil a um time, né? Não é sobre você, é sobre o coletivo. E o outro tem uma componente de arrojo, né? E arrojo vem com coragem, vem com vontade de disruptar, vem com muita curiosidade. Então, acho que esse balanço desses dois elementos são o que fazem essa trajetória ter sido tão especial, né? Como é que você, quando se propôs a vir para cá, qual foi teu pensamento também de o que eu posso agregar a esse time, a essa marca? Desde o tempo quando a Cris, o Davi e o Ed fundaram, e a Cris foi muito essa força propulsora, né, de como a gente pensa a marca, como a gente pensa valor de marca que transcende uma campanha, né, valor de marca que se transborda em tudo, foi nesse lugar da gente se manter sempre muito atual, sempre muito contemporâneo. Quando a gente se mantém conectado com as nossas verdades, né, desde que a gente foi fundado há 12 anos atrás, e a gente vai revisitando essas verdades do ponto de vista de qual é a narrativa que se encaixa mais no tempo de hoje, como o nosso consumidor também evoluiu assim como nós, e a gente vai moldando isso, aí é um lugar bacana de formação de marca. E você fala de verdades da marca, que são como pilares dessa marca. Quais são, né, os pilares do Nubank e como vocês fazem para mantê-lo sempre ali, como você disse, né, na vanguarda, à frente, acompanhando todas as mudanças de acordo com a tecnologia ou com
o modo com que o consumidor usa o seu próprio tempo, né? A gente tem algumas coisas, mas acho que vou citar duas que são bem importantes. Uma que a gente fala que a gente quer que nossos consumidores nos amem fanaticamente. Só que para eles nos amarem, a gente também precisa agir com o mesmo amor fanático, né? Então, isso faz ser esse círculo virtuoso de como que a gente olha para a dor do cliente com muita intensidade, com muita intencionalidade, para ter soluções que sejam simples, que sejam objetivas e que enderecem uma dor real. A outra é a gente ser muito, né, esse desafiador do status quo. Então a gente não se contenta com a coisa como ela é, a gente sempre busca um tom, um ângulo de disrupção do que a gente faz. E isso também é verdade para o marketing. Então eu sempre falo que meu mantra é a gente tem que ser apaixonado por dados, mas obcecado por gente. The skyscrapers causing vertigo. O Nubank deu oportunidade, e isso eu acho muito legal, e o grande diferencial também de vocês. Muita gente que não tinha conta e que tinha problemas em abrir conta, ou abrir conta empresa, por exemplo. Isso é muito bacana, porque quando a gente começou, todo mundo tem essa lenda urbana que a gente começou principalmente com uma população mais desbancarizada. E não é verdade, a gente começou com uma população que era muito tech-savvy. Exato. Porque via aquilo ali, o que é essa coisa roxa aqui, o que é essa coisa digital, o que é esse negócio aqui. E tinha toda uma dinâmica de member get member, que é muito doida, que todo mundo quer ficar, né? Sabe quando da fila? Sim. Eu também quero ser parte dessa comunidade. Então a gente começou muito nisso e hoje, com 105 milhões de clientes, a gente é um reflexo do Brasil. Então isso é muito bacana, né? Porque você muda comportamento, né? Vocês mudaram tanto o comportamento que vocês mudaram o mercado financeiro brasileiro. Exatamente. Não é? Exatamente. Ou seja, a concorrência, os bancos tradicionais brasileiros tiveram que correr atrás disso, de se digitalizar. Exatamente. Hoje, se a gente olhar do panorama mais amplo do Brasil, o segmento financeiro evoluiu muito nos últimos 10, 5 anos. Mas muito. Muito movido por nós, de uma certa forma, né, de disruptar o modelo. E aí vem o desafio da gente seguir se disruptando, né? Porque na hora que você já disruptou e todo mundo foi, então tá, qual que é o nosso próximo? Exatamente. Agora, Ju, indo mais para você, como é liderar num ambiente que respira inovação? A inovação, ela parte de uma premissa onde as pessoas têm e devem ter voz, né? Então, os pontos de vista diferentes, as origens diferentes, o nível de interlocução ele tem que ser muito aberto. Isso é muito diferente de empresas talvez mais tradicionais, onde tem uma coisa muito hierarquizada, onde o pensamento de testar e errar, ele é quase que velado e quase que posto ali num cantinho. E inovação pressupõe você testar e errar. Porque se eu não testei e não errei, como é que eu aprendi para inovar? Isso é muito diferente, isso é muito diferente. E é muito enriquecedor. Exige outras características de liderança e até de pessoas que talvez nem todo mundo esteja aberto ou não esteja disposto a ter. E enquanto líder, como é que você trabalha com a tua equipe no dia a dia? Assim, gente, para mim liderança ela é troca, né? Não tem essa da liderança ser alguém que tá ali, né, dando grandes orientações. Acho que o papel de um líder é se fazer útil, né? Como que eu sou útil para você agora? Se útil para você agora eu te ajudar com uma coisa que está sendo um obstáculo, sabe? Lá numa equipe de analistas, é lá que eu tenho que ser útil. Para onde a gente está indo? Por que a gente está indo para lá? Esse porquê é fundamental. Tem um olhar também de buscar um time diverso? Tem que, né? De relações, de tudo, diverso de tudo, porque a beleza da humanidade é a sua diversidade. Exato. De onde que você veio, qual que é o teu ponto de vista sobre o mundo. Isso que é gostoso, a gente se conecta com as pessoas pelas suas histórias. Ah, eu amei. E Ju, a gente só deseja do Reclame que você tenha cada vez mais sucesso na sua carreira. Obrigada. Que o Nubank também venha cada vez se diversificando mais e crescendo e fazendo parte da vida dos brasileiros e dar soluções das vidas dos brasileiros, né? Sim, obrigada, Bru, foi um prazer, uma delícia. Obrigada. Obrigada. Pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in. O design sempre teve um papel de destaque na publicidade brasileira e, óbvio, é assim até os dias de hoje. A gente conversou com o Bruno Regalo e a Mônica Gelbeck para saber como eles trabalham o protagonismo dessa área na D-by-D. Bora ver?
O design está em toda parte e é peça-chave na criação de campanhas. Foi partindo dessa ideia que Bruno Regalo criou a D-by-D, um centro de excelência em design que ele comanda como parte de seu trabalho na TBWA. A gente conversou com ele e com Mônica Gelbeck em Cannes para saber mais do momento atual da agência e da força do Brasil na categoria. O Brasil sempre foi um país muito visual, até mais do que os outros, vamos pôr assim. A gente tem uma cultura muito rica, né, visualmente. Então o brasileiro, naturalmente, a gente tem muita técnica, muita estética. A gente sempre valorizou muito o craft, o visual, né? As agências brasileiras são reconhecidas historicamente por isso, né? Você desde a UMAP, na época do Marcelo Serpa, até hoje, né? Depois teve a FNASCA, vários movimentos. Hoje as agências brasileiras são sempre um trabalho impecável. A gente está vendo aqui no Palé coisas como o Artplan brilhando, a África, a UMAP. Então toda essa GUT fazendo um ótimo trabalho. Então, historicamente, a gente sempre teve o visual, sempre teve lá, o design, vamos chamar assim, sempre teve lá. Acho que os Estados Unidos estão um pouco mais desenvolvidos no fato do cliente entender que o design é uma experiência maior do que apenas um logo, um brand book ou um sistema. Então, lá eles entendem que o design é uma manifestação visual, é mais um ponto de contato. É quase um sentido humano. Se olhar um sentido humano, então a gente tem que investir nisso grandemente, não só para ser uma coisa no final do deck ou no final de uma conversa, deixa isso aqui mais bonito. Não é mais sobre estética, é sobre como converter isso relacionado a esse impacto visual. A gente trouxe um novo jeito de trabalhar, não foi fácil, a gente assim teve que influenciar todo um jeito de toda uma agência operar, a gente influenciou outros departamentos para colocar design do lado do departamento criativo e assim construir o universo das marcas de uma maneira um pouco mais completa, um pouco mais integrada e um pouco mais consistente. Quando a gente consegue trazer um trabalho de grande relevância, a gente aumenta a reputação de craft criativo da TBWA e assim a gente conseguiu começar a atrair projetos que normalmente não viriam para a TBWA ou para as agências que a gente tem a parceria. Então hoje a gente celebra, depois de 2 anos, um impacto de 450% de crescimento de projetos que tocam design. Quando a gente fala de um crescimento de 450% em 2 anos, ele acontece primeiro porque a gente consegue trazer essa relevância para as contas que já são da agência em si, e aí a gente consegue ver um crescimento de escopo no FII mensal, enfim, porque eles querem ter mais design envolvido. A gente consegue também, muito organicamente, atrair marcas que veem esse trabalho acontecendo e nos procuram porque querem que a gente construa esse universo da marca, que não é só sobre boniteza, tem mais significado, é mais bonito. Um bom exemplo que a gente sempre dá a um cliente nosso também da rede, Apple, né? Então você vê o VET com o Microshot, você já entende que é Apple, né? E ela começa ali no primeiro olhar, mas durante anos, o iPhone, né? Você viu o iPhone a primeira vez, você se encantou com ele, né? Meu Deus, peraí, um telefone sem botão, com uma tela grande. Esse é o primeiro impacto, mas durante 16 anos você continuou comprando um iPhone porque eles continuam se reinventando, principalmente na parte visual. Então a gente acha que o design está no centro da experiência completa, não só nessa coisa que era antigamente, vamos fazer um logo, um branding. Então acho que o design ganhou esse espectro e todas as agências entenderam que isso pode ser bom e beneficiário para os clientes internos, para abrir novos negócios e para ser mais relevante ainda, né? A gente usa o design como um embaixador de negócio, então a gente aumenta a rentabilidade dentro dos clientes atuais da casa, porque às vezes você tem um cliente e você está falando com o CMO, mas você não está falando com o diretor de produto, você não está falando com o cara que faz a parte de comunicação visual, então você abre novas vertentes dentro dos teus clientes, você abre novas vertentes com clientes novos que não são clientes da tua agência. Então acho que esse mix é muito importante, você abraça a gente pelo lado do design, você abraça pela interseção com a propaganda, o negócio, ele funciona antes de qualquer coisa por ser um negócio porque tem um porquê existir, né? É isso, valeu, beijo, não fiquem longe do design. Ó, vocês se lembram, ano passado, a Soco passou por uma grande mudança, virando Droga5 e se fundindo a uma das maiores redes de publicidade do mundo. Bom, e a gente encontrou com eles de novo agora para saber como anda essa transformação. Vamos ver? My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal. O caminho até agora, ele tem sido bem positivo, obviamente que muito diferente do nosso passado, porque agora a gente tem interação com equipes criativas do mundo inteiro. Saber que a gente tem um escritório da Droga5 em Tóquio, que a gente pode pensar tecnologia, né, de um jeito muito diferente do que a gente jamais pensou, é um negócio pra gente muito incrível.
E a gente tem também um olhar agora para a forma com que a gente trabalha a comunicação e a nossa estratégia, muito também pautado por métodos que a gente já tinha como agência, né? A gente tem rituais muito sólidos, mas também com um pouco de input de como que a Droga5 pensa. Então toda a parte, por exemplo, de comms planning, que eles têm ali hiper forte no escritório de Nova York, a gente também importou para cá. E fora isso, também toda a integração com a Accenture e Song, né? Então a gente acaba também discutindo estratégias de negócios em marketing que também transcendem comunicação. I think Brazil is one of the best advertising markets in the world. Like football, the talent is exported globally, and we wanted to be a part of it. I think meeting the team here at SOCO, who have become Droga5, you get a great energy and they bring a great sort of positivity towards where advertising and brand communication is going. So I think their unique Brazilian style is something that we wanted to capture for the global team. Uma frase que eu ouvi na Accenture que para mim faz muito sentido é que a Accenture é tipo a Disney e a Droga5 é tipo a Pixar. Então quando você pensa nesse paralelo, você consegue ver que é um parque de diversões mesmo, né? Quando a gente olha para Accenture Song, Accenture Mãe mesmo, né? Com todo o serviço de tecnologia, visão de negócios, aporte de valor de fato, né, para o cliente em todas as áreas, assim, você vê que é uma potência enorme, o tanto de transformação real que a gente pode gerar. E eu acho que combinar esses serviços é algo que o mercado ainda está descobrindo, e eu acho que a gente consegue trazer um diferencial de largadas. What Accenture brings to Droga5 is a capacity to help clients grow in a much bigger way. So where our ideas can be in the advertising and marketing ecosystem, we can now influence digital products and services and take that kind of growth and creativity further than ever before. I think it just gives a lot of scale, a lot of rich data, but also capacity to, make those ideas bigger, both locally for the clients, but also globally for big brands that are wanting to export their products and services everywhere. A gente tem feito esse trabalho de integração, né? A equipe global agora, né, veio ao Brasil, né? O Mark está aqui justamente para a gente pensar junto como é que a gente consegue fazer esse intercâmbio, né? Eu acho que como Droga5 São Paulo, a gente aporta muito valor em relação a o que é sensível culturalmente, né? Como que a gente conecta as marcas com as pessoas de um jeito poderoso, através também de geração de conversas, earned media, né? Com essa visão de construir as marcas mais influentes do mundo, olhando também para toda a potência de craft, né, e construção de campanha integrada da Droga5, por exemplo, do escritório de Nova York e Londres. Então, o que a gente está desenhando aqui juntos é como é que a gente faz com que esse intercâmbio de profissionais, métodos, consiga favorecer hoje os nossos negócios e os nossos projetos no dia a dia. Uma das discussões que a gente teve essa semana com o Mark é como que a gente cada vez mais eleva nosso produto criativo. Porque no fim do dia, quando a gente coloca coisas incríveis na rua, é quando a gente vai, obviamente, aumentar a nossa reputação. Então, assim, o nosso foco está todo voltado na construção de produtos que sejam incríveis, inspiradores, se conectem às pessoas. A resposta é muito simples, é realmente suar e focar no nosso produto, trabalhar cada vez mais nas mensagens, no craft e responder, obviamente, às demandas de negócios e comunicação dos clientes. We're bringing together different markets for the first time. So we've just added ANZ, and now we're adding Brazil, and we've now got 1,000 people to kind of, show the power of creativity across the globe. I think it's probably the best moment that we've ever had, and we're really excited about the potential. Fazer o que a gente sempre fez agora com esse boost global, né?
Muitas vezes as periferias são encaradas com preconceito e tidas como esquecidas pelo mercado. Mas aqui no REC a gente entende que as favelas podem ser, potências na publicidade brasileira, tanto como criadores, mas também como público-alvo. A gente bateu um super papo para falar sobre esse assunto com a turma do Digital Favela lá no Festival Cannes Lions. Confere aí. Antes de Sabota escrever Um Bom Lugar, a gente já dançava o chimichimiá. Chico avisar, a roda não vai parar, e quem se julga nata, cuidado pra não coiar. Atitudes de amor devemos ampliar. Mulato, Astaque, Fela Kuti, escutar, pregar. Foi um marco, assim, acho que é uma coisa muito grande trazer a periferia, trazer quase 73% da população brasileira representada nesse palco aqui no maior festival de criatividade do mundo. Então, pra gente é um marco histórico mesmo, onde a gente trouxe a nossa narrativa, a gente trouxe o nosso poder e a nossa criatividade. Não falamos só de violência, não falamos de criminalidade, que existe sim nas favelas, a gente falou de potência, de criatividade, de inovação. Então, acho que a gente fez um convite para as pessoas conhecerem as favelas mesmo sem sair da Riviera Francesa, né? Não precisaram subir o morro, conhecer um pouco da favela aqui de Cannes. Falar de criatividade periférica no berço da criatividade é um desafio, né? Então aqui a gente conseguiu trazer 3 vozes brilhantes aqui para Thiago, Del e Tamara para falarem de fato essa comunicação de dentro para dentro, a importância de ter essa legitimidade, né? Desde o nascimento do brief até a concepção da ideia e de fato esse trabalho na rua. Né, e não estereotipar, né, os territórios de favela, que eu acho que são coisas mais importantes aqui que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, principalmente quando a gente fala de marcas, criação, agências, todo esse trabalho que a Digital Favela já faz, juntamente com a CUFA também, trazer o famoso favelês que o Celso Ataíde tanto fala para nós, né? Então, assim, é este favelês que as marcas precisam, acho que cada vez mais respirar e absorver para também colocarem nas suas narrativas. Quando a gente olha, infelizmente, para dentro das grandes agências e para dentro das grandes marcas, a gente não consegue ver essa diversidade cultural riquíssima que o Brasil tem. E isso acaba limitando também aonde essa criatividade vai. Esse ano, o Brasil está sendo homenageado por Cannes como o país mais criativo do mundo. A gente bebe muito dessa criatividade periférica e favelada, porém a gente não tem a vivência dessas pessoas. Se a gente só tem a referência e já consegue ser o país mais criativo, imagina um momento em que a gente realmente trouxer essas pessoas para dentro das criações, para dentro dos marketings, para lugares realmente de decisões, né? Eu acho que é isso que falta, entender o que é o Brasil e que o Brasil, de repente, não consegue fazer uma faculdade que custa R$3.000 por mês, porém esse Brasil sobrevive com muito pouco e com muita criatividade, com muita decência também. O que a gente está querendo propor, tem agência, tem a marca, mas vamos começar o briefing na favela, porque geralmente esse briefing chega com uma campanha já criada, um conceito já criado, e aí vamos desdobrar a favela. Pô, faz um asset aí. Bom, cara, vamos pensar já no início, quando que a gente vai conceber essa ideia desde o início. E eu garanto para você aqui que vão sair ideias totalmente fora da caixa, totalmente fora da realidade. Eu sinto que o mercado, a publicidade, as marcas, os brandings, eles falam sempre com aquela coisa do tem que ser feito, vamos fazer, sabe? Tipo, é verdade, faz sentido, que papo legal, mas o óbvio, ele também precisa ser feito, né? Como o Thiago traz na palestra. O óbvio não tem que ser apenas dito, ele tem que ser feito. E como que a gente faz isso? É dando esse espaço, é co-criando com o profissional, com o criador, seja ele de qual nicho for, de dentro desse território, porque ele melhor que ninguém vai entender todos os códigos que aquele lugar possui e vai poder criar uma coisa que é de fato autêntica, que é original e que conversa com aquele território que ele está querendo falar e que dá muito resultado. Co-criar é a palavra nesse momento, né? Eu acho que quando a gente não está inserido dentro de certas conversas, a gente tem que entender quem são os protagonistas dela. Então a gente sempre convida as marcas, criadores e agências a principalmente terem essas pessoas dentro
né, das suas empresas, companhias, mas também co-criarem com elas, que é o que a gente tenta trazer, né, no nosso dia a dia. Então é tratar essas pessoas não como nicho, mas como o Brasil real. A gente está falando, segundo dados da Datafavela, 73% do Brasil é periférico. Então eu costumo falar que nicho é quem não está na periferia. O que a gente faz todos os dias, né, é tentar fazer essas campanhas, fazer com autenticidade, com verdade, para não chegar com estereótipo, né, com aquela linguagem que a gente sempre fez, que a gente sempre viu. Então, para isso, a gente tem que ter pessoas da favela, pessoas da periferia, dentro das equipes criativas, dentro das marcas, para poderem colocar suas narrativas e suas ideias para acontecer de verdade. Você me pergunta pela minha... Coisa boa é assim, minha gente. Ó, passa rapidinho. Menino, acabou o programa. Pois é, tá igual esse ano, né? Passando voando. Mas a gente não pode ficar triste, viu? Porque De tem jeito nenhum. Não é? Porque é um jeito tão fácil a gente seguir juntinhos. A gente fala toda semana pra vocês, lá nas nossas redes sociais, @Programa Reclame. E onde mais, Allen Lins? Pois é, você vai lá, segue a gente no Programa Reclame, mas pode nos assistir também, conectar aqui com a gente através do Globoplay. A gente está esperando sua presença, seu clique lá, Seu né? clique juntinho da gente. Ah, mas vamos agradecer esse lugar? Era essa parte que eu queria chegar. Gente, nós estamos aqui no Formosa Hi-Fi, na Galeria Formosa, aqui no centro de São Paulo. Esse bar, para quem é amante da música, é a coisa mais incrível que eu já vi aqui em São Paulo. E ele, minha gente, é todo tombado como patrimônio histórico. E sabe quem ensaiou aqui? Quem foi? Elis Regina, É meu mesmo? bem. É, pro seu LP Falso Brilhante. Sabe quem idealizou este Quem? lugar? Mário de Andrade, meu Deus do céu. É só as por isso estrelas. que a gente tá aqui, né? É só o lugar das grandes estrelas. E se você aí é uma grande estrela, então vem pra cá conhecer esse lugar, Vem. que é um lugar maravilhoso. É verdade. Formosa Hi-Fi. Não Já vi deixa esse de nome. vir, gente. Mais detalhes só vendo de pertinho. Simbora, então? Vamos embora, né? Chegou a hora da Uma gente ir pena embora. de ir embora daqui, né? Não Beijo, queria, até não. semana que vem. Apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo